Irmãos, então a gente está numa série de mensagens, né, que a gente está trabalhando as 7 igrejas da Ásia. Eu ia brincar aqui, né, os irmãos não estavam lembrando da mensagem. Teve um pastor que ele toda semana pregava a mesma mensagem. Quem já ouviu essa história? Já ouviram? Toda semana o pastor pregava a mesma mensagem, né? Pregando a mesma mensagem uma semana. Aí tudo bem, né? Segunda semana, os irmãos já estranharam, né? Porque o pastor veio com a mesma mensagem, só que ele não preparou, o que aconteceu, né? Aí veio a terceira semana com a mesma mensagem, pregou a mesma pregação. E aí foram perguntar, né? Pastor, o que está acontecendo, né? Será que o pastor está com amnésia, está com um problema, né? O que está acontecendo que o pastor toda semana está pregando a mesma mensagem? Aí o pastor falou, olha, quando vocês aprenderem essa primeira mensagem, eu passo para a segunda, né? Então, as brincadeiras à parte, né? A gente está trabalhando as 7 igrejas da Ásia e a gente vai caminhar 7 semanas trabalhando essas cartas que foram escritas, e hoje a gente está na terceira carta, que é a carta de Jesus, né? Escrita pelo apóstolo João, mas é a carta de Jesus à igreja de Pérgamo, e se encontra lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a versículo 17. Apocalipse 2, 12 a 17, a carta de Jesus à igreja de Pérgamo. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé, e que tem a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí no meio de vocês os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí no seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei aí até sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Palavra de Deus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, da Tua Palavra, já revelada pelo Senhor, inspirada pelo Teu Espírito, e pedimos que essa palavra inspirada ilumine o nosso coração, a nossa mente, de forma que nós venhamos compreendê-la e também praticá-la, colocar, ó Deus, Pai, em prática aquilo que o Senhor nos ensina, que essa palavra nos transforme de dentro para fora, trazendo, ó Deus, uma nova realidade e perspectiva de como nós vemos a fé e o mundo. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje continuamos a nossa série de mensagens acerca das 7 igrejas da Ásia. Então, as cartas, elas foram escritas a partir de uma visão de Jesus para o apóstolo João, e este apóstolo João, então, escreve 7 cartas endereçadas a 7 igrejas que existiram na Ásia Menor durante o fim do 1º século. Então, a primeira carta que a gente viu foi a carta de, versículo 1 a 7, a carta de Éfeso. A carta de Éfeso, ela exortava a comunidade a voltar às primeiras práticas e o primeiro amor. Lembra que João escreve: olha, eu tenho contra ti que vocês abandonaram as primeiras práticas e se esqueceram do primeiro amor de vocês. Voltem então às práticas e ao primeiro amor. A segunda carta, que nós vimos 2 semanas atrás, foi a carta de Esmirna, que traz a realidade de uma igreja pobre, uma igreja perseguida, uma igreja desprezada diante dos homens, mas que diante de Deus ela era reconhecida, conhecida e era tida como rica. Já o texto de hoje fala de uma terceira cidade, uma terceira carta que é escrita para a igreja que se localizava na cidade de Pérgamo.
Embora essas cartas sejam escritas para as igrejas do primeiro século, nós podemos tirar ou extrair delas elogios e condenações que são totalmente aplicáveis às igrejas, às nossas igrejas de hoje. A igreja de Pérgamo é uma igreja que reflete a realidade de uma igreja em risco. Uma igreja em risco e ameaçada pela intrusão e pela corrupção que o pecado pode trazer para uma comunidade. A igreja de Pérgamo é uma igreja que está ameaçada pela intrusão e pela entrada do pecado nessa igreja. John Stott, biblista, diz que o pecado dessa igreja, da igreja de Pérgamo, era justamente a tolerância ao pecado e o liberalismo, ou aquilo que a gente pode chamar também de uma libertinagem, né? Tudo me é possível, tudo eu posso fazer, já que eu estou em Cristo Jesus. Então, ao lermos essa carta, algumas perguntas, elas devem ficar na nossa mente, que vão ser respondidas conforme a gente lê esse texto. Como que a gente, como igreja, pode permanecer na verdade, permanecer em Cristo Jesus, sem se misturar com as heresias, com o mundanismo, e sem deixar que o pecado infiltre as comunidades e as nossas igrejas. O ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco do perigo da mistura do povo de Deus com a imoralidade do mundo, com o pecado do mundo. Então, quando nós olhamos a estrutura desse texto, dessa perícope, né, desse trecho, do versículo 12 a 17, nós vemos que o texto é estruturado ou dividido da seguinte forma. O texto segue uma estrutura muito similar das outras cartas que nós vimos até agora. Existe uma carta que é endereçada a uma comunidade específica, a apresentação de um autor, quem escreve essa carta, que em todas as 7 cartas é o próprio Jesus quem está escrevendo essa carta, embora essa apresentação seja contextualizada para cada igreja. Então a gente vai ver, se você olhar ali os primeiros 2 versículos de cada carta, tem a apresentação de Jesus e ele se apresenta de forma diferente para cada comunidade, de acordo com a realidade daquela comunidade ou que Jesus queria falar com aquela igreja específica. Então, em seguida, Cristo é o conhecedor dessa igreja e por isso ele traz tanto elogios como condenações a essa comunidade. E após falar desses elogios e dessas condenações, ele chama a igreja ao arrependimento. E que se essa igreja então ouvir o arrependimento que vem do próprio Jesus, ele então tem bênçãos e promessas específicas para essa igreja que obedece o seu mandamento. Então nós começamos ali no versículo 12, quando João diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Essa carta é endereçada ao anjo da igreja na cidade de Pérgamo. A palavra Pérgamo quer dizer casamento. E aqui o anjo da igreja possivelmente remete ao líder da comunidade, o pastor dessa comunidade, ou até a comunidade em geral, que deve receber essa carta vindo do próprio Jesus. Uma vez que Jesus sempre diz: ouça aquilo que o Espírito diz à comunidade, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Essa carta, então, endereçada ao anjo da igreja em Pérgamo. Pérgamo é uma cidade aí que tinha, na época de Jesus, por volta de 120 a 200 mil habitantes. O nome da cidade é oriundo do material que foi produzido nessa cidade. Quem já ouviu falar de pergaminho? Alguém já ouviu falar de pergaminho? Né? Pergaminho era, na época aqui antiga, um couro que era extraído do animal, era feito um processo de limpeza desse couro e se fazia então um rolo que se transformava num livro da época. Então essa cidade de Pérgamo foi onde nasceu o pergaminho, e por isso tem o nome de Pérgamo. É uma cidade que tinha uma cultura muito grande, tanto que nessa cidade
existia a segunda maior biblioteca da época, que só perdia para a cidade de Alexandria. A história diz que o rei lá em Pérgamo, ele começava a importar, ele queria fazer da cidade a maior biblioteca que existia na época. Começou a importar muitos papiros, até que o Egito começa a não enviar ou exportar mais o papiro. E foi daí então que ele surge da ideia de criar o pergaminho, né, a partir do couro do animal. Então é uma cidade extremamente culta, que conta com essa história aqui do surgimento, né, do pergaminho, uma cidade onde havia mais de 200 mil, diz lá, 200 mil livros, né, na época de Jesus. Imagina uma biblioteca com 200 mil livros, né, e não é o livro impresso, né, que a gente tem, cada um desses livros era escrito à mão, né, o amanuense, o copista, ele tinha que escrever tudo isso à mão. Então havia 200 mil cópias de livros escritos, rolos, né, imagina o bibliotecário lá para achar alguma coisa, como que era. Então uma cidade extremamente culta. Segundo Plínio, historiador, diz que essa era a cidade mais famosa da Ásia e que foi capital da Ásia por quase 400 anos, embora não fosse talvez a cidade mais prominente, mas era a cidade mais importante da época ali na Ásia Menor. Pérgamo também era conhecido por ser um centro do paganismo religioso. Em Pérgamo ficava um grande panteão de deuses, e na cidade de Pérgamo se cultuava a Zeus, a Atenas, a Dionísio, entre outros deuses pagãos. Lá havia, na cidade de Pérgamo, um altar a Zeus, que parece, depois pesquisa lá, altar a Zeus em Pérgamo, né? Tem uma reconstrução que está lá no Museu de Berlim, né? Parecia uma escadaria como se fosse um trono. A gente vai ver que uma das críticas à carta aqui, que nessa cidade ficava o trono de Satanás. Algumas pessoas pensam que seria esse altar que foi consagrado a Zeus e que é chamado de Templo de Satanás. Também nessa cidade é onde se começa e que havia a adoração a Esculápio ou Asclépio. Quem já ouviu falar de Asclépio? Ninguém? Mas quem já viu o sinal da medicina? O que é? Uma serpente, né? Então, Asclépio era considerado o deus da cura, né? Era um ser mitológico que segurava uma vara com uma serpente, e as pessoas eram curadas por essa serpente, né? Ali tinha um grande centro místico, mas ao mesmo tempo um grande centro de medicina. Dos 200 santuários que existiam de Asclépio, a sede ficava na cidade de Pérgamo, de forma que era uma cidade muito conhecida também por adoração a esse deus Asclépio, além da adoração ao imperador romano. No ano 29 a.C. foi construído um grande templo a Roma e ao rei Augusto, e é a única cidade que construiu um templo para um imperador que ainda estava vivo, né? Porque todas as demais cidades construíam os seus templos para os imperadores depois que eles morriam. Ele virava Augusto, né? Um divino, né? E essa cidade foi a primeira a construir em 29 a.C. um templo para o imperador que ainda estava vivo. Então a gente vê aqui um pouquinho dessa dinamicidade, né? Dessa cultura da cidade de Pérgamo. E aqui a gente passa do destinatário para o remetente. O remetente é quem escreve a carta. Escreve aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É interessante aqui como é feito a descrição de Jesus. Jesus é descrito como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Essa descrição, ela pode ser comparada com aquilo que está no Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, onde diz que Jesus, em sua mão direita, tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Já lá no capítulo 1, descreve Jesus como esse ser que tem 7 estrelas na sua mão e que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O que isso mostra é que Cristo possui a autoridade sobre essas 7 estrelas, que seriam as 7 igrejas. Cristo está dizendo aqui e garantido de que essas comunidades estão em suas mãos. É Ele quem detém a autoridade nessa comunidade.
E lá para a igreja de Éfeso, Cristo já havia dado a garantia de que ele estava entre os candelabros, ele estava entre essas comunidades. Ele não apenas detinha autoridade, mas ele estava presente dentro das nossas comunidades. E aqui então a gente vê essa presença do Cristo que com a sua espada na boca fere as nações. E isso a gente encontra em Apocalipse 19:15, onde diz que da boca de Cristo sai uma espada afiada para ferir as nações. Versículo 21 diz que outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava em cima do cavalo. Então o que o texto já traz desde o início é a ideia de Cristo como aquele que é juiz, aquele que há de julgar tanto os vivos quanto os mortos, tanto justos como injustos, a partir da espada que sai da sua boca. E que dessa forma o julgamento deveria também acontecer dentro dessas comunidades, compreendendo que eles não poderiam ficar tolerantes e permissivos ao pecado. A quem Cristo condenaria ou julgaria? Julgaria primeiro a esses cristãos que estavam permitindo que dentro das suas comunidades o pecado fosse algo natural, normal e algo que poderia ser, a gente poderia ser tolerante com aquilo que está acontecendo. Tolerante no sentido não de que a gente não aceita o pecador, mas tolerante no sentido de ser conivente, aquilo que está escrito lá em Salmos 1, né? Bem-aventurado são aqueles que não, o quê? Se assentam na roda dos escarnecedores. Não. Agora fugiu aqui a degradação, né? Mas começa com aquele que está andando entre os ímpios, aquele que se assenta e aquele que depois está praticando as obras. Então aqui há uma condenação também de Deus a todo tipo de permissividade, mas também uma condenação a todos aqueles que são colocados por Cristo como representantes e autoridades, como o Império Romano foi posto pelo próprio Deus, né? A gente lê em Romanos 13 lá que toda autoridade é instituída por Deus e que um dia toda autoridade há de ser julgada diante de Deus pelo tipo de governo e pela forma com que ela utilizou e administrou essa autoridade que foi dada. Então não pense que as impiedades, as impunidades, as injustiças, os maus ou tudo aquilo que acontece de corrupção, tudo aquilo que acontece de atrocidade por líderes dos nossos países ficarão impunes. Essa impunidade pode acontecer diante dos homens, mas a Bíblia nos dá a garantia que diante de Deus existe uma espada afiada, que um dia há de condenar todo tipo de injustiça, todo tipo de impunidade. E essa palavra, ou essa espada, pode ser comparada à palavra de Deus, ou do próprio Cristo, que há de julgar todos, né? Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, chegando à divisão da alma e do espírito, né? Aqui a gente tem a mesma cena dessa espada de 2 gumes, ou da palavra de Deus que julga. Versículo 13 fala sobre o Jesus que conhece essa realidade. Diz o seguinte: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, não negou a fé, e que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, a minha testemunha foi fiel, que foi morto na cidade de vocês onde habita. Interessante que Jesus categoriza a cidade de Pérgamo como o trono de Satanás. É uma linguagem extremamente pesada para descrever uma cidade. Imagina o próprio Deus chamando uma cidade do trono de Satanás, onde Satanás habita, onde Satanás reina. Na carta de Esmirna tem algo parecido. Jesus chama a cidade, e lá na cidade existia a sinagoga de Satanás. E a sinagoga de Satanás era representada por judeus que perseguiam os cristãos. Aqui em Pérgamo, o trono de Satanás é representado também por um império que persegue os cristãos e que inclusive tira a vida, como a gente vai ver que aconteceu aqui com Antipas. A linguagem utilizada é bem forte, remete não apenas ao trono como local físico,
embora também possa pensar que seja um local físico como o trono de Zeus, mas principalmente é um sistema corrompido e um sistema que é governado por Satanás. O que Jesus está dizendo é que a cidade onde vocês moram, com todas essas divindades pagãs, adoração ao imperador romano, politeísmo, a adoração a Asclépio, né, essa troca de favores com o Império Romano, o lugar onde vocês habitam, modus operantes, a forma com que o sistema funciona, é um sistema que é governado pelo próprio Satanás. É um sistema que é governado pelo próprio pecado, é um sistema que é governado pela própria corrupção. O trono de Satanás é justamente esse local não físico, mas esse local aonde a vontade de Satanás, né, aquilo que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Porque muitas vezes o que a gente vê é a vontade do mal imperando no sistema. Sabe aquela mentalidade que a gente tem? Se fulano entrar lá, ele vai se corromper? Se ele fazer isso, ele não consegue mostrar a luz na escuridão. Por quê? Porque a gente já tem no nosso consciente de que existe um sistema que é corrompido. E o sistema que é corrompido, ele é governado, como diz aqui as Escrituras, por Satanás. E aqui então, existe um elogio de Cristo para essa comunidade. Porque essa comunidade, mesmo vivendo no trono de Satanás, nessa cidade que persegue, né? Errei aqui a palavra. Essa cidade que tem um sistema corrupto, ela ainda assim é elogiada por conservar o nome de Jesus e não negar a sua fé. A igreja em Pérgamo se mantém fiel ao que crê e não se arreda diante das oposições que o sistema coloca. Assim como a igreja de Esmirna, diante de uma perseguição, ela não nega Cristo, ela fica com a fé. Ela tem o valor acima do preço que pode ser pago. Porque a nossa fé, ela é inegociável. Os nossos valores são inegociáveis. E por isso há um elogio que serve até como um incentivo para as nossas comunidades, para que a gente se mantenha fiel aos nossos valores e à nossa fé, não importando o sistema no qual nós estamos. Talvez você possa dizer: você não conhece onde eu estou, você não conhece o sistema de corrupção da minha família, de como parece que Satanás brinca com a estrutura da minha família, e só tem dissensão, briga, violência, todo tipo de ação demoníaca. Mas o senhor não conhece o emprego onde eu estou, onde aquelas pessoas só falam besteira, só me levam para o pecado. O senhor não conhece o sistema que eu vivo. O que a palavra de Deus diz é que mesmo diante do trono de Satanás, é possível conservar a fé, é possível manter os valores, é possível manter e preservar o bom nome de Cristo. Quais são os sistemas que ameaçam a nossa fé? Quais são os sistemas que ameaçam nós obedecermos a Cristo e levarmos isso ao último cabo, ao último ponto, se for necessário? É a ameaça no emprego, é o sistema da universidade, é a ameaça econômica, é o medo de não ser incluso socialmente dentro de determinado grupo que eu quero pertencer, é a família que me nega porque eu tenho uma fé. Percebe, os sistemas eles podem ser variados, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é: nós precisamos preservar o bom nome de Cristo, não importando o sistema em que nós vivemos. O autor então cita o caso de um líder aqui, Antipas, que foi fiel até a morte. Antipas, o nome aqui que era muito comum na Grécia Antiga, que é o diminutivo de Antipatros, foi possivelmente um dos líderes dessa comunidade e que foi condenado pelo procônsul dessa cidade e sentenciado à morte por conta da sua fé. Diz a tradição que Antipas foi colocado dentro de um bezerro de bronze. Imagina a cena, foi colocado dentro de um bezerro, porque ele não negou a fé, foi colocado dentro de um bezerro de bronze, onde só tinha a narina do bezerro, né, ali o buraco do nariz,
E era colocada uma máscara para que ele não morresse asfixiado e pudesse respirar ali dentro. E dentro desse bezerro de bronze era colocado então fogo no bezerro de bronze, mais ou menos como se colocasse o bronze no fogo para ele aquecer. E essa pessoa então morria cozida dentro desse, depois de horas e horas, dentro desse bezerro de bronze. Muitas pessoas foram mortas dessa forma. E Antipas, diz a história, que ele foi uma testemunha fiel de Cristo, e que não negou a Cristo, e que foi um dos líderes da igreja de Pérgamo. Então este local que Jesus está escrevendo a carta, está dizendo, olha, este local é o trono de Satanás. E alguns comentaristas vão dizer que é justamente por conta disso, porque ali havia se perseguido alguém por conta da fé e levado, inclusive, à morte. A gente falou lá na cidade de Éfeso, daquele pai, agora me fugiu o nome, do discípulo de João, que foi morto também na cidade de Éfeso, mas isso aconteceu lá no segundo século, né? Nas 7 igrejas que Jesus escreve, essa é a única igreja que tem um caso de uma morte, uma perseguição por morte por conta do evangelho, durante ou enquanto foi escrito. E aí então, Jesus diz que Antipas é uma testemunha fiel e um exemplo que deveria ser levado para essa comunidade, de alguém que conservou a fé, e que conservar a fé levou ele a, literalmente, a morte. O versículo 14 e 15 agora começa as condenações, né? Primeiro ele falou por que ele está elogiando essa comunidade, mas agora existem algumas questões que Jesus quer tratar com a igreja em Pérgamo. E ele diz o seguinte: tenho, porém, contra vocês algumas coisas, estão aí em seu meio, aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Agora nós temos o versículo 14 e o 15 também, a condenação. Alguém lembra do que aconteceu, a história de Balaque e de Balaão? Números 22 até Números 25. Balaque, rei de Moabe, ele está ali, Moabe e Israel está sempre em pé de guerra ali no Antigo Testamento, né? E o rei de Moabe, ele contrata um profeta, ele paga um profeta de Israel, né? Ele paga esse profeta, né? Então a gente já sabe que é um pseudo-profeta, né? Porque um profeta que pode ser comprado pelo dinheiro não é um profeta de verdade, né? Mas ele compra o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. E Balaão tinha apenas uma tarefa, que era amaldiçoar Israel. E aí diz lá o texto que Balaão, ele concorda em amaldiçoar Israel, mas ele sobe no monte para amaldiçoar Israel, e o que acontece? Ao invés de amaldiçoar, o que ele faz? Ele abençoa Israel. Ele começou a falar, abriu a boca para amaldiçoar, e de repente saiu bênção. E aí o Balaque ficou furioso, né? Olha, eu paguei para você amaldiçoar, né? Então, vamos lá, vamos dobrar esse cachê, vai lá e faz teu trabalho direito, amaldiçoa para que eu possa vencer a guerra. E Balaão, o profeta, sobe de novo lá em cima do monte, e quando ele vai amaldiçoar, o que ele faz de novo? Ele abençoa Israel. Então, vendo Balaão que não poderia amaldiçoar Balaque, fala, olha, eu não tenho como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então ele sugere algo para Balaque, ele sugere que próximo aos templos sejam colocadas prostitutas, mulheres bonitas, colocadas próximos ao templo, para que o povo de Israel se prostituísse. E essa ideia está certa, dá certo. O povo então de Israel se prostitui, e depois Deus levanta Moisés para extirpar esse mal do meio deles, porque eles caíram no pecado da prostituição e da idolatria. Qual foi a estratégia de Balaão? Satanás não conseguiu, na estratégia, usar a perseguição para destruir Israel, mas ele usa a mistura. Ele faz com que o pecado infiltre. Isso é uma estratégia que Satanás utiliza até os dias de hoje. A igreja de Esmirna foi fiel diante da perseguição. A igreja que nós vemos aqui agora, a igreja de Pérgamo, também foi fiel na perseguição. Vocês se manteram fiel, a gente viu isso agora, ao meu nome.
No entanto, existem entre vocês aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. A gente não sabe especificadamente o que está acontecendo dentro dessa comunidade de Pérgamo, mas há algum tipo de infiltração ou permissividade do pecado, de forma que o pecado está sendo naturalizado nessa comunidade. Recentemente, semana passada, teve um caso de uma mega igreja lá nos Estados Unidos, onde teve uma conferência de homens, né? E nessa conferência de homens, como foi a abertura dessa conferência dessa mega igreja? Colocaram um rapaz que fez lá o polidense. Conhece o polidense? Abriu uma conferência de homens evangélica com um polidense engolindo uma espada. Ou seja, uma atuação artística, né? Totalmente de circo, né? Mas que dentro de uma comunidade a gente vê esse texto sendo aplicado, né? O quanto muitas vezes valores externos do pecado, da permissividade, podem entrar dentro da nossa comunidade, de forma que a gente muitas vezes naturaliza o pecado dentro das nossas comunidades. E a igreja continua sendo enganada por Satanás, às vezes não pela perseguição. Pensa no contexto brasileiro, talvez a perseguição seja o que menos a gente sofre. Alguém pode ser dito assim, eu sou perseguido lá no meu trabalho por ser cristão. Mas ninguém é perseguido até a morte, né? No máximo, pode até perder o emprego, né? Se o chefe for realmente uma pessoa que não gosta, né, de gente crer, perder o emprego. Quem sabe até um casamento que não dá certo porque você casou com uma pessoa e depois não vai dar certo porque não cumpriu a mesma fé, pode não dar certo. Quem sabe também, não só na questão familiar, lá no seu trabalho, a questão econômica, tantas outras coisas que podem acontecer, né? E que o texto está nos dizendo aqui justamente que essa estrutura, ela pode até minar a fé de alguns, mas que o Satanás utiliza para enganar é muitas vezes uma influência e uma imoralidade dentro da comunidade, imoralidade sexual, de idolatria, de se vender. E como a gente vende a nossa fé? Vendendo os nossos valores. Quando a gente convive com a dualidade de estar servindo a Deus no domingo, mas de segunda-feira está servindo os meus prazeres, está servindo aquilo que eu quero fazer. Quando a gente esquece que a conversão ela não é só um ato, ela é um processo, que a conversão também implica em santificação, que a conversão implica em aproximar de Deus, em conhecer a vontade de Deus para a gente, em querer se parecer com Cristo a cada dia. Quando a gente esquece que nós fomos chamados para sermos santos, é isso que a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo, e de que sem santidade ninguém pode ver a Deus. A igreja de Pérgamo é chamada, então, a se arrepender, porque ela tem permitido que profetas como de Balaão infiltrem a sua comunidade e pessoas comecem a dizer que não, qualquer coisa a gente pode fazer, não tem problema, depois Deus perdoa, né? E um pecado parecido agora é o exemplo dos nicolaítas, que a gente vê no versículo 15. Além disso, estão também aqueles que seguem a doutrina de Nicolau, ou dos nicolaítas, né? E Nicolau, ele tinha a doutrina de uma espécie de dualismo, né? Onde ele cria que o que tem conexão com Deus é o nosso espírito e que a gente poderia fazer o que quisesse com o nosso corpo, não importava muito, sabe? O importante é que você está com a sua conexão com Cristo no seu espírito. Mas a carne, se você pecar, praticar, fazer qualquer coisa, né, não tem problema, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Romanos 6 já nos diz, né, ali sobre o perigo da libertinagem. Vocês que têm utilizado da liberdade, como vocês têm utilizado a liberdade em Cristo Jesus, muitas vezes para conceber o próprio pecado. Então aqui João, ou Jesus, por meio de João, condena esses dois tipos de atitudes, que são atitudes parecidas, que têm permitido a imoralidade sexual, a idolatria e o pecado entrar dentro da comunidade e aquilo ser tolerante com aquilo que está acontecendo.
gente compreende que o pecado, ele precisa ser tratado. A gente, como comunidade, a gente precisa andar uns com os outros, procurando na nossa fragilidade poder ajudar como uma comunidade terapêutica, né, de discípulos intencionais que andam uns com os outros, auxiliando o outro na sua dificuldade, no seu problema, no seu pecado. Mas a gente não pode simplesmente aceitar. Não, olha, tá bom, você está vivendo dessa forma, pode continuar vivendo, tá bem, Cristo te aceita do jeito que você está e Ele não quer que você muda. A gente compreende que Cristo sim nos aceita da forma com que nós vemos, mas Ele deseja que nós a cada dia olhamos para Ele e continuamos a cada dia a andar em direção a Cristo, para se parecer com Cristo a cada dia. De forma que a gente olha para Cristo, Ele é o nosso horizonte, Ele é a nossa meta, é aquilo que a gente almeja, é aquilo que a gente deseja. Então essa comunidade, ela é repreendida pela permissividade e pela tolerância do pecado dentro dela. E aqui então tem a exortação para o arrependimento, versículo 16 e versículo 17, a gente finaliza por aqui, onde o texto diz: portanto arrependam-se, senão eu irei sem demora, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada. Ele está falando, olha, se não houver arrependimento nessa comunidade, essa espada ela vai ser utilizada para que eu guerreie contra essas pessoas, para que eu seja o juiz dessas pessoas. Por isso, aquele que tem ouvidos, e agora a promessa, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o maná escondido, também darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então, portanto, a gente tem aqui primeiro um chamado ao arrependimento, um chamado a voltar para trás, para que essa igreja reconheça a sua permissividade, para que essa igreja reconheça que o pecado tem infiltrado dentro dela. E como que essa igreja pode ser forte? Como que essa igreja ela pode se solidificar, se não por meio da palavra de Deus? Como que a gente tira o pecado entre nós? Quando a gente se aproxima de Deus e da sua palavra, a gente conhece a vontade de Deus. E ao conhecer a vontade de Deus, a gente a cada dia se aproxima dela. É a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Não é seja feita a minha vontade. Seja feita a vontade de Deus na nossa existência. E a gente compreende a vontade de Deus e deseja viver nessa vontade que Deus imputa sobre nós. E Ele diz, se não eu irei, sem demora eu lutarei, ou seja, haverá juízo para essas pessoas. Quem tem ouvido, ouça, porque ao vencedor eu darei o maná escondido. O que é esse maná escondido? Não sei, ele está escondido. Mas brincadeira à parte, quando a gente vê lá no Antigo Testamento, Israel durante o deserto era alimentado por Deus por um maná. Diariamente havia pão do céu. Alguns dizem que era pão dos anjos. Aí os anjos preparavam os pães e mandavam lá do céu, né, para Israel. Diariamente, a porção exata, Deus mandava para Israel, para que Israel se alimentasse. E diz o texto lá em Êxodo que quando eles entram na terra de Canaã, não há mais necessidade desse maná. Então, eles colocam o maná lá no tabernáculo, no templo, para que quando o Messias se revelasse, esse maná pudesse sustentar o povo de Deus. Então, a tradição... Então, a tradição... ela vai dizer justamente que esse maná escondido é essa metáfora, essa comunhão ou identificação que nós teremos com Cristo no fim dos tempos. Os cristãos que não participam do maná humano participarão um dia do maná divino. Os cristãos que não participam das oferendas que eram dadas pelo trono de Satanás, um dia participarão da própria comunhão e da presença de Cristo. E a presença de Cristo há de ser suficiente para aqueles que estarão com Cristo eternamente. Um dia nós comeremos desse maná de Cristo. Diz aqui que ao vencedor também lhe darei uma pedrinha branca. A gente não sabe bem o que é essa pedrinha branca também. Tem muitas incógnitas aqui no texto. Mas diz que lá no Império Romano,
vai nos identificar como filhos de Deus, e de que nós receberemos um novo nome, né? E não adianta vir perguntar qual é o nome, qual o nome que eu vou receber no céu, a gente não sabe, né? Só a gente vai saber o nome, né, que a gente vai receber no céu. Que nome que é esse? É o nome de Cristo que é colocado sobre nós. Lá em Apocalipse diz que o nome de Cristo vai ser colocado sobre todas as pessoas. Então pode ser o nome de Cristo, como se fosse o selo do próprio Cristo colocado em nós. Ou é Cristo que vai nos dar um novo nome, que tem a ver com uma nova identidade, um novo ser que agora a gente é, um ser glorificado. A gente não sabe bem como funciona isso, mas de fato a Bíblia diz que vai haver um novo nome, um nome que vai ser escrito e que é sinal daqueles que receberam a vitória. O texto de hoje, o texto de Jesus à igreja de Pérgamo, primeiro nos chama a fidelidade ao nome de Jesus, mesmo em meio a qualquer tipo de sistema de Satanás ou de trono demoníaco que apela contra a nossa existência e a nossa fé. Que nós possamos segurar os nossos valores e possamos nos firmar em Cristo Jesus, sabendo que a nossa recompensa ela não é humana. A nossa recompensa ela vem de Deus. Muitas vezes, pelo contrário, por segurarmos os nossos valores e por nós termos esses valores como tão importantes, nós podemos ser negados, rejeitados, excluídos. Mas diante de Deus nós somos aceitos, amados e reconhecidos. Além disso, o texto também nos chama a não ser como a igreja de Pérgamo, que permite que o pecado seja algo natural na nossa existência. Sim, de fato, todos somos pecadores. A Bíblia diz isso. Todos pecamos. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. No entanto, Deus não nos chama para que essa condição nos defina. Nós não somos chamados de pecadores por Deus. Nós somos chamados de santos. Pessoas que foram santificadas por Cristo Jesus. O texto de Miqueias diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E por isso Satanás não pode te acusar mais dos pecados que passaram. E que foi nos dado um novo status, um novo nome, e fomos feitos novas criaturas. E como novas criaturas, nós precisamos agora viver com pessoas que combatem com a boa fé, que guardam a fé, que procuram a santidade e a santificação a cada dia. Eu quero orar por você nesse momento e pedir que Deus possa estar trabalhando por meio dessa palavra no seu coração durante essa semana, né? Que essa semente da palavra de Deus plantada no nosso coração possa germinar, frutificar, possa transformar as nossas realidades. Pai, quero orar por cada um dos seus filhos e filhas que se encontram aqui nessa noite. Ao anjo da igreja em Tancredo Neves, o que o Senhor tem para dizer para a nossa comunidade, Pai? Ao anjo da igreja em Tancredo Neves, o que o Senhor tem para dizer para os corações que estão aqui? Quais seriam os teus elogios para a nossa comunidade? Quais seriam as coisas que o Senhor abomina e condena dentro da nossa comunidade? Deus, que estejamos abertos à voz do Teu Espírito, para que nós possamos nos arrepender de verdade. Arrepender, ó Deus Pai, de tudo aquilo que nos contamina, que nos afasta do Senhor, ó Deus. Que a nossa fé seja valiosa ao ponto de nós termos a nossa fé até o fim. Possamos guardar com virtude, possamos guardar com apego aquilo que nos foi ensinado. Como Paulo instrui a Timóteo, dizendo: se apega naquilo que foi instruído desde a tua infância, que nós possamos nos apegar na tua palavra, que é verdade para nós.
A tua palavra que é vida. A tua palavra, Deus Pai, que gera vida. A tua palavra que nos transforma. Que ao nos aproximarmos de Ti, da Tua palavra, nós possamos nos aproximar do Teu Espírito e conhecer o Senhor mais a cada dia. Também oramos, ó Deus Pai, por aqueles que estão sendo tentados pelas armadilhas de Satanás. Aqueles que têm duelado contra o pecado, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu não quero fazer, quando vi eu já fiz. Aqueles que têm batalhado contra um pecado que talvez é um pecado que está dentro do coração dessa pessoa, que nem sequer o cônjuge, o pai, a mãe, o filho conhece esse pecado, mas essa pessoa tem duelado. Ela tem lutado contra isso, tem lutado contra esse pensamento, tem lutado contra esse desejo, tem lutado contra essa ação. Que o Senhor conceda força para essa pessoa, para que ela possa se santificar a cada dia, se aproximar da Tua palavra, vencer, como diz a Tua palavra, eu vos escolhi jovens, porque vocês já venceste o maligno e a palavra de Deus está em vós. Que a palavra de Deus esteja nos nossos corações. Deus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Teu Espírito, que perscruta e conhece o mais íntimo do nosso ser, e dizer que o Senhor possa, Deus, falar, produzir tristeza que vai gerar arrependimento, tristeza que vai transformar, que vai mudar a realidade, que vai nos aproximar do Senhor. Que o Senhor faça com que o nosso coração esteja a cada dia mais próximo de Ti, Pai. Deus, nós queremos nos colocar como uma igreja que ouve a Tua palavra, que foi escrito lá para a igreja de Pérgamo, que mantém a sua fidelidade, que mantém a fé e que mantém a santidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queria finalizar, chamar aqui o louvor para estar nos conduzindo para mais um hino. E depois a gente vai estar orando e fazendo a bênção apostólica. Deus possa estar abençoando o nosso coração.